Boa tarde a todos. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão. E nós não teremos a leitura. Temos leitura da ata? Passa a palavra ao secretário para leitura da ata, sessão anterior. Conseguiu? Ata da 16ª Sessão Ordinária de 2013, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 19 de março, sob a presença do excelentíssimo senhor conselheiro Sebastião Carlos Ana de Macedo. Aos 19 dias do mês de março, ano de 2013, às 14 horas, na sala das sessões Francisco Lacerda Aguiar, o excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Sebastião Carlos Ana de Macedo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 16ª Sessão Ordinária de 2013. Integrando o plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Sérgio Abdipe Ferreira Pinto e Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, e os senhores conselheiros em substituição, Márcio Jacob Freitas e Marco Antônio da Silva. Na auditoria, o senhor auditor Eduardo Pérez. Presente o Ministério Público Especial de Contas, a pessoa do Dr. Aurão Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral, e o Edilson Souza Barbosa Júnior, Secretário-Geral de Sessões. Em seus trabalhos, o senhor presidente concedeu a palavra ao Secretário-Geral de Sessões para proceder à leitura da ata da 15ª Sessão Ordinária de 2013. A oportunidade é que o senhor conselheiro Domingos Gostalfner passou a integrar o plenário. A ata após lida foi aprovada à unanimidade. Comunicações à presidência. Inicialmente, o senhor presidente, em atenção que fora lido na ata da sessão anterior, deu ciência ao plenário de que for iniciado na cidade de Santa Teresa o primeiro seminário regional de orientação aos municípios capixabas, que se estenderá até a próxima quinta-feira, dia 21 de março do corrente, que conta com a participação de representantes de 5 municípios, quais sejam Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. Sua Excelência informou que o evento está compreendido no projeto deste tribunal relativo à realização de seminários regionais de gestão pública municipal, visando a capacitação de servidores e gestores municipais a 78 cidades capixabas, e que sua abertura contou com a presença do senhor ouvidor deste tribunal, o conselheiro Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, dos senhores conselheiros substitutos João Luiz Cota Lovati e Marco Antônio da Silva, em especial com a honrosa participação como palestrante no encontro do senhor corregedor dessa corte, conselheiro Domingos Gostalfner. O senhor presidente ainda manifestou sua alegria pelo fato de presenciar um conselheiro desta casa proferir palestra com tamanha profundidade, complexidade, clareza e didática, como ministrada pelo senhor conselheiro Domingos Gostalfner sobre Previdência. Na ocasião, o senhor conselheiro Rodrigo Chamon lembrou o apoio oferecido pelos 2 conselheiros substitutos presentes à mesa, também especialistas no tema. O senhor presidente enfatizou seu orgulho por ter conselheiro da estipe do senhor conselheiro Domingos Gostalfner compondo o plenário dessa corte. Sua Excelência também destacou a palestra do presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo, a MUNES, o ex-prefeito Eliezer Rabelo, e a palestra dos representantes da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, os magistrados Dr. Aldauri Nunes Júnior e Marlúcio Ferlaz Mulim, que abordaram temas interessantes e importantes para os municípios, como a regularização fundiária e a execução fiscal municipal. Sua Excelência registrou que o primeiro encontro atraiu aproximadamente 100 pessoas de todos os municípios envolvidos e que, além de muitos debates sobre gestão pública, contou também com a participação e o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, afirmando que foi bastante proveitoso para todos. Informou ainda que foram nominados os relatores dos municípios envolvidos para o biênio 2012-2013 e apresentado panorama com a situação dos municípios da região em relação às planilhas e obrigações referentes à Resolução 227 de 2011 e ao sistema Cidades Web e Geobras, conforme notas taquigráficas constantes desta ata. Afinal, o senhor presidente procedeu à leitura de ofício endereçado à excelentíssima senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, externando o apoio desta corte à indicação do excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Dr. Samuel Meira Brasil Júnior, para a vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita na íntegra nesta ata. Comunicações de juízo plenário, o senhor conselheiro Sérgio Abdipe manifestou sua satisfação com o texto da carta de apoio ao excelentíssimo senhor desembargador Dr. Samuel Meira Brasil Júnior, qualificando como um homem brilhante, de excelente caráter, e parabenizou este tribunal pelo grande evento realizado em Santa Teresa, justificando sua ausência por motivo de saúde. Na sequência, Sua Excelência comunicou ao plenário o arquivamento dos processos TC 1908-2011, que trata de prestação de contas anual do Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha, referente a exercício 2010, e TC 230-2012, que trata da prestação de contas anual do Hospital Dado Botelho, referente a exercício 2011, atendendo ao disposto no artigo 60, inciso 5, a linha E do regimento interno deste tribunal. Na mesma oportunidade, o senhor conselheiro deu ciência ao plenário de documentação protocolizada neste tribunal sob o número 1986, em 21 de fevereiro do corrente, contendo denúncia anônima versando sobre supostas irregularidades ocorridas no Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo. Sua Excelência informou que a terceira Controladoria Técnica concluiu que a denúncia não atende aos requisitos exigidos nos incisos 3 e 4 do artigo 94 da Lei Complementar 621, opinando pelo não conhecimento da presente e que o Ministério
bem como que o Ministério Público Especial de Contas encampou integralmente a manifestação da área técnica pelo arquivamento da denúncia. Senhor conselheiro, acompanhando o entendimento técnico ministerial, com fundamento no artigo 60, inciso 5, a linha da resolução TC 182, determinou o arquivamento do feito. Em seguida, o senhor conselheiro Domingos Gustavo agradeceu as palavras generosas do senhor presidente em relação à sua palestra e registrou a importância de incluir nos cursos ministrados aos jurisdicionados dessa Corte temas relativos a atos de pessoal, em especial a parte de previdência, lembrando que muitas prefeituras municipais ainda não enviam corretamente os editais de concurso público a este tribunal, além de outras providências necessárias, e que, embora apenas cerca de 40% dos municípios capixabas tenham instituto de previdência próprio, todos eles são obrigados a encaminhar a este tribunal as admissões de pessoal. Sua Excelência também fez coro às palavras do senhor presidente relacionadas ao excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Dr. Samuel Meira Brasil Júnior, ressaltando a importância do esforço envidado para que o eminente desembargador seja escolhido ministro superior do Tribunal de Justiça, uma vez que a indicação será de extrema relevância para o Estado do Espírito Santo e para o país, dada a capacidade, a ética e a responsabilidade que marcam a pessoa do senhor desembargador. O senhor conselheiro Domingos Gustavo destacou que o eminente desembargador Samuel Meira Brasil Júnior está com sua pauta de julgamento em dia, o que deve ser realçado, pois atende plenamente o princípio da duração razoável do processo, incluído pela emenda constitucional número 45. Sua Excelência relatou a dificuldade que os julgadores enfrentam para colocar sua pauta em dia, sendo tal capacidade um predicado relevante do senhor desembargador, pois o faz sem comprometer sua capacidade técnica. Ao final, o senhor conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva também felicitou o senhor presidente pelo encontro realizado em Santa Teresa e o senhor conselheiro Domingos Gustavo pelo conhecimento demonstrado em suas falas, tanto quanto do regime próprio de previdência como do regime geral. Lesões monocráticas, nos termos da Lei Complementar Estadual 621, o senhor conselheiro Domingos Gustavo informou que determinou citação pelo prazo de 30 dias no processo TC 5603/2012, notificando ainda os responsáveis legais pela pessoa jurídica de direito privado, Lorenzo de Participações Limitada, para oportunizar, no prazo de 15 dias, a complementação dos valores apresentados em seus cálculos referentes ao item 13 da Instrução Técnica Inicial número 803/2012. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon informou que determinou citação pelo prazo de 30 dias nos processos TC 1772/2011 e 2097/2012. Notificação pelo prazo de 45 dias no processo TC 343/2012. O senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva informou que determinou notificação pelo prazo de 48 horas no processo TC 2449/2013, determinando também que sejam cientificados os interessados o direito de exercício de sustentação oral, bem como de que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 161-A do regimento interno desta Corte, ou seja, pela imprensa oficial. Leitura de acordos e pareceres, conforme transcrito nesta ata. Ocorrências após a fase de leituras de acordos e pareceres, o senhor presidente inverteu a ordem da pauta, tendo em vista a sustentação oral solicitada, passando a palavra ao senhor conselheiro Rodrigo Flávio Faria Chamon, que procedeu à leitura do relatório do processo TC 3496/2009, que trata de recurso de revisão, quanto parecer prévio 069/2009, interposto pela Procuradoria de Justiça de Contas, referente ao exercício de 2005, concedendo em seguida a palavra ao advogado do interessado, doutora Aline Faria Santos Rabelo de Azevedo Barahona, que proferiu sustentação oral, conforme nossas taquigráficas constantes da presente ata. Retornada a palavra ao relator, Sua Excelência determinou a juntada ao processo das nossas taquigráficas, da sustentação oral realizada, proferindo o julgamento. Após a sustentação oral, o senhor presidente retornou à ordem natural da pauta, passando a palavra ao senhor conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto, ocasião em que justificou a ausência do senhor conselheiro José Antônio Pimentel por motivo de saúde. Após a evolução de vista do processo TC 527/2012, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, constante da pauta do senhor conselheiro Domingos Gustavo, o relator acompanhou na íntegra o voto vista do senhor conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto, pela procedência parcial, a representação com recomendação de, analisados a conveniência e oportunidade, realizar concurso público no município, nas áreas de saúde e educação, observado o andamento da Receita Municipal no primeiro semestre de 2013. Aberta a discussão, o senhor procurador do Ministério Público Especial de Contas, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, questionou o senhor conselheiro Sérgio Abudib se a realização de contratações temporárias seria prática corriqueira ou eventual no município, tendo o senhor conselheiro informado que as referidas contratações se destinam à área sensível e nobre do município, de grande interesse à população, sendo indispensável o cuidado para seu funcionamento ininterrupto e havendo claro interesse público em tais contratações, ainda que de forma precária. O senhor conselheiro informou ainda que as medidas tomadas pelo governo federal no ano passado, como a desoneração dos impostos sobre produtos neutralizados, IPI, trouxe impactos ao Fundo de Participação dos Municípios, que já podem ter refletido nas arrecadações municipais, mencionando os vários pareceres de alerta emitidos por essa Corte, que podem compelir ordenadores a tomarem medidas para equilibrar as contas públicas, havendo lastro no caso de servidores não efetivos.
Sua Excelência mencionou pequena vitória obtida por este Estado em despacho preliminar concedido pela ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, e reiterou que, ainda que as contratações temporárias sejam rotineiras no município, o gestor deve atentar para o equilíbrio fiscal. Logo após, o representante do Parquet de Contas afirmou que o órgão ministerial tem posição intransigente de defender o princípio do concurso público, que pode ser mitigado por janela de oportunidade relativa a ajustes de contas públicas, ainda que ciente dos problemas orçamentários. O senhor procurador frisou que a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal prevêem mecanismos para situações de emergência econômica e que a prática para as contratações temporárias contribuem para a permanência de estruturas de poder, sendo precária em relação ao concurso público. O senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva lembrou de processos que relatou com situações semelhantes, já julgados, e, após ponderar, concluiu ter razão o senhor conselheiro Sérgio de Ferreira Pinto, afirmando que o concurso público é um dos institutos mais importantes da Constituição Federal de 88, mas que deve ser analisado de forma pontual, de acordo com as necessidades regionais, sendo as contratações temporárias uma forma, ainda que precária, de se evitar a desconstitucionalidade dos serviços públicos. Na sequência, o senhor conselheiro Rodrigo Chamon ressaltou que as contratações simplificadas podem atender aos princípios constitucionais da publicidade e da impessoalidade e que, no caso concreto, entendeu que a lei municipal autorizou as contratações temporárias com algum limite, uma vez que já há um corpo de servidores concursados. O senhor conselheiro afirmou ainda desconhecer casos de exoneração de servidor efetivo por questões orçamentárias e de como se procederia tal possibilidade, bem como qualquer instituição pública que gaste menos com o pessoal no ano subsequente do que no ano anterior. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon compreendeu a posição ministerial, que é a esteira da vontade da sociedade expressa em lei por seus representantes, mas ponderou sobre a dualidade entre legalidade e eficiência, lembrando a trajetória de fomento ao desenvolvimento deste Estado desde a criação do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, Fundap, e que os recursos oriundos de tal fundo também custeavam despesas com o pessoal, diferente dos royalties de petróleo. Afirmando, ao final, que a posição do voto visto do senhor conselheiro Sérgio Abudib é, no momento, a mais responsável. O senhor conselheiro Domingos Gustavo destacou que a Constituição de 88 previu como regra no serviço público a estabilidade, tendo a emenda constitucional 19 flexibilizado tal regra, uma vez que já havia previsão de perda do cargo público por questões disciplinares e de rendimento, e que o artigo 69 da Constituição Federal inclui a possibilidade da perda do cargo por motivo de redução de gasto, após a exigência sucessiva para obter a redução, como a diminuição de 20% dos cargos comissionados e funções de confiança, exoneração de servidores não estáveis e, por último, de servidores estáveis. Sua Excelência externou seu entendimento no sentido de que a exoneração dos servidores não estáveis, por exemplo, implicaria em eliminação de todas as contratações temporárias, que poderia paralisar uma série de serviços públicos, caracterizando a dificuldade de se atender ao inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 69 da Constituição Federal. Assim, o senhor conselheiro Domingos Gustavo demonstrou sua preocupação com a determinação deste tribunal, ao exigir que os municípios realizem concurso público de forma indiscriminada, ante o risco de não conseguir se adequar à lei de responsabilidade fiscal. Na oportunidade, o senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva esclareceu que o parágrafo 4º do artigo 69, mencionado pelo senhor conselheiro Domingos Staufner, foi regulamentado pela Lei Federal 9.801 de 99, que impõe, para efeito de redução de gasto, a eliminação mínima de 30% do pessoal contratado temporariamente, antes de se alcançar o servidor estável, acompanhando a preocupação do senhor conselheiro Domingos Augusto Staufner. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon recordou que, por onde esteve como gestor, realizou o corte de pessoal e concursos públicos, registrando que a discussão não é meramente ideológica, mas sim atinente aos efeitos práticos e próximos de uma decisão com maior rigor. O senhor procurador do Ministério Público Especial de Contas, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, ressaltou que a lei federal citada estabelece critérios específicos para a exoneração, inclusive considerados idade, remuneração e tempo de serviço público, mostrando-se preocupado com o desvirtuamento do concurso público pelas contratações temporárias. O senhor conselheiro Sérgio Abudib interveio para informar que, exatamente pela preocupação demonstrada pelos membros do plenário, tem seu voto visto recomendando a análise pelo gestor do andamento de receitas municipais do primeiro semestre do exercício, observando sua reação, afirmando não ser razoável, em momento de ameaça de quedas orçamentárias, tomar decisões restritas à pura legalidade. Encerrada a discussão, o senhor presidente registrou o belo debate. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon, antes de relatar os passagens de sua pauta, lembrou quando esteve à frente de uma sociedade de economia estadual, passou pela experiência do plano de demissão incentivada por funcionários, quando a Justiça do Trabalho determinou a reintegração ao cargo de alguns funcionários sem a correspondente devolução dos valores indenizados anteriormente. Também tinham natureza pública, demonstrando o embate entre a clareza da lei, como pretende o legislador, e a sua aplicação na vida real, conforme nossas taquigráficas constantes da presente ata. Após a eleição de sustentação oral, no processo TC 3496/2009, o relator, o senhor conselheiro Rodrigo Chamon, procedeu à leitura imediata de seu voto, pelo não conhecimento do recurso de revisão interposto, com base nos princípios da unirrecorribilidade
e da isonomia, para tornar insubsistente o parecer prévio TC 065/2009 e emitir à Câmara Municipal de Jaguaré parecer prévio pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal relativa a exercício 2005, sob a responsabilidade dos senhores Rogério Feitani e Edson Sebastião Soprani. Oportunidade que o senhor Procurador-Geral Especial de Contas em substituição, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, indagou o relator sobre quais seriam os itens relativos aos atos de gestão e os relativos aos atos de governo indicados no processo pela área técnica, afirmando que, em sua análise, há impropriedade nos autos que seriam classificados como atos de governo, tais como aplicações deficitárias em ensino fundamental e na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, tendo o relator informado que não foram constatadas irregularidades no processo da prestação de contas anual, que resultou o parecer prévio 069/2009, objeto do recurso ministerial. O senhor conselheiro Sérgio Abudib, acompanhando o relator, interveio na discussão para afirmar que o questionamento feito pelo Procurador Especial de Contas caberia apenas no debate do recurso de reconsideração, que já ocorrera, esclarecendo que houve equívoco da então Procuradora de Justiça de Contas ao propor recurso de revisão em fase de parecer prévio, que não se admite, e que o relator ajustou o entendimento dos autos em relação a outros gestores do exercício, que não o recorrente, tendo em vista o julgamento em separado da prestação de contas anual dos atos de gestão do responsável pelo município, nos termos do artigo 126, parágrafo 6º do Regimento Interno deste Tribunal, com redação inserida pela Instrução Normativa nº 2 de 2008. Finalizada a discussão, prevaleceu a unanimidade e voto do relator. Durante a apreciação do processo TC 2461/2013, que trata de representação em face da Prefeitura Municipal de Jaguaré, incluído em pauta pelo senhor conselheiro Rodrigo Chamon, após o voto do relator pelo conhecimento feito em deferimento da medida cautelar pretendida, Sua Excelência manifestou ainda pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Especial de Contas, em atenção ao artigo 88 do Regimento Interno. E, em seguida, havendo concordância ministerial pelo arquivamento dos autos, haja vista a perda de seu objeto, com a correção da irregularidade em exame pela própria Prefeitura. O senhor Procurador Especial de Contas, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, informou que se manifestará por escrito nos autos para que tenha ciência total do feito. O senhor conselheiro Sérgio Abudib, entendendo e ressaltando a proposta de celeridade no trâmite processual necessário, acompanhou o relator e assim também os demais conselheiros, pelo envio dos autos ao Parquet de Contas, já com a decisão de arquivamento, desde que haja anuência ministerial. Após a leitura do voto do relator, conselheiro substituto Marco Antônio, os autos do processo TC 167/2012, que trata de recurso de reconsideração interposto contra o acórdão 341/2011, o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do senhor conselheiro Sérgio Abudib, de argumentação de Sua Excelência de que recentemente ofereceram voto vista em processo com tema semelhante acerca da apreciação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Cariacica. Em seguida, a devolução de vista pelo senhor conselheiro Rodrigo Chamon, do processo TC 838/2000, que trata de aposentadoria de pessoal, constante da pauta do senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, o relator sobre a debatida necessidade de notificação da servidora segurada para que querendas exerça o direito ao contraditório em ampla defesa, ainda nessa fase processual, informou que se convenceu de que tal necessidade só se verifica em caso de eventual recurso, procedendo a ajuste em seu voto para se alinhar ao entendimento apresentado anteriormente pelo senhor conselheiro Domingos Rostalfa nesse sentido, sendo então acompanhado pelo senhor conselheiro Rodrigo Chamon e pelo plenário. Por ocasião da apreciação em conjunto nos processos TC 3164/2012 e 5085/2012, que trata de aposentadoria de pessoal, constante da pauta do senhor conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, após a discussão plenária, o senhor conselheiro Sérgio Abudib, que acompanhou o entendimento do Ministério Público Especial de Contas, zerado em parecer do Procurador Especial de Contas, Dr. Luciano Vieira, votando pelo retorno dos autos ao órgão de origem, para que proceda a exclusão da parcela relativa à extensão de carga horária dos proventos de aposentadoria da servidora, apurando-se ainda se houve contribuição previdenciária nas parcelas remuneratórias correspondentes à referida extensão para fins de restituição à servidora, estou vencendo em plenário, enfatizando que, apesar de manter seu voto, tem-se por satisfeito com a adesão da maioria, pois o registro da aposentadoria, nos moldes apresentados, permite a este tribunal preservar o princípio da segurança jurídica em relação à servidora segurada. Sua Excelência ainda recordou que os demais membros do Ministério Público podem não ter o mesmo entendimento que o exposto nos autos, o que facilita a compreensão do tema e de sua divergência. O relator, conselheiro substituto Marco Antônio, que foi acompanhado na íntegra pelos votos vista dos senhores conselheiros Domingos Rostalfa e Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, agradeceu a manifestação do senhor conselheiro Sérgio Abudib, considerando a salutar e indispensável a maturidade da decisão tomada. Durante a apreciação do processo TC 2449/2013, que trata de representação da 4ª Controladoria Técnica deste Tribunal em face da Prefeitura Municipal de Brejetuba, incluindo em pauta pelo senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, após o voto do relator pela concessão de medida cautelar, determinando a suspensão da homologação do certame licitatório Peregrino Presencial 7/2013 e da execução do contrato pertinente, o senhor conselheiro Sérgio Abudib indagou o relator sobre a data em que ocorreu o pregão. Da mesma forma, o senhor conselheiro Rodrigo Chamon acerca da existência de servidores efetivos no quadro municipal, tendo o senhor conselheiro substituto esclarecido que o certame tinha sua abertura prevista para o dia 4 de março do corrente, que a decisão cautelar proferida tende justamente a evitar a sobreposição de despesas relativas a idêntico serviço, uma vez que o objeto do certame
é a contratação de assessoria para a realização de tarefas que podem coincidir com as já previstas nas atribuições dos servidores do quadro permanente da Prefeitura. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente justificou a ausência do senhor conselheiro substituto João Luiz Cotalovati por motivo de férias. Na oportunidade, o senhor convocou os senhores conselheiros para a reunião administrativa a ser realizada na próxima terça-feira, dia 26 de março do corrente, às 10 horas. Ainda nesta fase, o senhor presidente justificou sua ausência na sessão ordinária do dia 20 de março, em função de reunião da diretoria da Atricom, em Brasília. Ordem do dia, julgamento dos 66 processos constantes da pauta, folhas 27 a 32, devidamente rubricados pelo secretário-geral das sessões e parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro Sebastião Carlos de Macedo, declarou encerrada a sessão às 18 horas, convocando antes os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de março de 2013, às 14 horas. Para constar, eu, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhores auditores e senhor procurador. Em discussão, ata que acaba de ser lida. Em votação, ata aprovada como lida. Consulto a Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não há, senhor presidente. Comunicações da Presidência. Senhores conselheiros, considerando o decurso de prazo de substituição da auditora Márcia Jacu Freitas nos processos de relatoria do senhor conselheiro Marcos Miranda Madureira, comunico o término da respectiva substituição, cujo último dia foi ontem, 19 de março. Desde logo, convoco o senhor auditor Eduardo Pérez para substituir a referida relatoria, a partir desta data, nos termos do artigo 13, inciso 13º e 28, caput da Lei Complementar 621/2012, bem como dos artigos 7º, inciso 2º e 13, inciso 2 e parágrafo 4º do Regimento Interno desse Tribunal, observado o disposto no artigo 1º e 2º da Resolução TC 254/2012. Registramos que trata da primeira substituição a conselheiro do novel auditor, a quem desejamos grande êxito na execução dos seus trabalhos. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registro. Devolução de processo com pedido de vista. Vence hoje sem possibilidade de prorrogação. Processo número 8986, uma consulta da Prefeitura Municipal de Soretama, de relatoria do conselheiro Marco Antônio da Silva, que foi objeto de vista do conselheiro Domingos Taufner. O conselheiro Taufner está devolvendo o processo? Sim, estou devolvendo, Vossa Excelência. Conselheiro Marco Antônio. Vou adiar para conhecer o voto, Excelência. Perfeitamente. Leitura de acordos e pareceres. Passo a palavra à conselheira substituta Márcia Freitas para a leitura. Acórdão TC 090/2013, processo TC 7.240/2011, interessado a Madeira Indústria e Comércio Limitada, representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, pedido liminar de suspensão da licitação, edital de concorrência pública, execução de obras de recuperação das vias urbanas de município, inclusão de fornecimento de materiais e equipamentos necessários, regime de empreitada por preço unitário, procedência, declarar ilegalidade de item relativo à qualificação técnica do edital, determinações, dar ciência, autorização de prorrogação contratual. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 7.241/2011, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 19 de março de 2013, à unanimidade, nos termos do voto da relatora, conselheira em substituição Márcia Jacu Freitas, conhecer da presente representação em face da Prefeitura Municipal de Vila Velha, para, no mérito, julgá-la procedente, sob a responsabilidade dos senhores Neucimar Ferreira Fraga, prefeito municipal, Alberto Jorge Matos, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Marcos Antônio Rodrigues, secretário municipal de obras, todos referentes ao exercício de 2011. Declarar a nulidade do item 4.4.4, letra K,
relativo à qualificação técnica do edital de concorrência pública 13/2011, determinar ao município municipal que adote medidas imediatamente, providências para deflagrar novo procedimento licitatório, visando a contratação de empresa para o fornecimento do objeto licitado na concorrência 13/2011, excepcionalmente, dê continuidade ao contrato 71/2012, então logo seja adjudicado o objeto da nova licitação ao vencedor do certame, suste a execução do contrato 71/2012, celebrado com a empresa Pelicano Construções Limitada, sob pena de aplicação de multa aos responsáveis, observe a obrigatoriedade de justificativa para a escolha de índices de qualificação econômica nos próximos editais de licitação, dar ciência à empresa representante da decisão e à área técnica competente para acompanhamento da execução das determinações acima, autorizar a prorrogação do contrato 71/2012 pelo prazo necessário à conclusão do procedimento licitatório iniciado em cumprimento às determinações do Acórdão TC 68/2013, observando, contudo, o prazo máximo de 6 meses. Presentes à sessão plenária do julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Márcia Jaco Freitas, relatora, Sérgio Albudipe Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva. Presente ainda o doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Passa a palavra à secretaria para a leitura de acordo de minha relatoria. Acórdão TC 485/2012, processo TC 1990/2012, Hospital Dário Silva, prestação de contas anual, exercício de 2011. Visto relatado e discutido os autos do processo TC 1990/2012, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 20 de dezembro de 2012, a unanimidade, nos termos voto do relator, conselheiro Sérgio Albudipe Ferreira Pinto. Julgar regular com ressalva a prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Euman Matos Rebouças, ordenador de despesas do Hospital Dr. Dário Silva, no exercício de 2011, dando-lhe a devida quitação. Recomendar, tendo em vista a ocorrência de descentralização de créditos orçamentários na OGIA do hospital, seja a movimentação devidamente evidenciada pelo balanço orçamentário e nos demais relatórios gerenciais da execução orçamentária, acompanhadas as notas explicativas que se fizerem necessárias, resultando em maior transparência dos registros contábeis referentes ao sistema orçamentário nas próximas prestações de contas. Presente em sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Sérgio Albudipe Ferreira Pinto, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e a conselheira substituição Márcia Jaco Freitas. Presente ainda, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Sala das sessões, 20 de dezembro de 2012. Seguem as assinaturas. Acórdão TC 487/2012, processo TC 1739/2012, Hospital São Lucas, prestação de contas anual, exercício de 2011. Visto relatado e discutido os autos do processo TC 1739/2012, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 20 de dezembro de 2012, unanimidade, nos termos voto do relator, conselheiro Sérgio Albudipe. Julgar regular a prestação de contas anual sob a responsabilidade dos senhores Egli Madeira Cristóvão e Elaine Cristina do Campo da Lorto, ordenadores de despesas do Hospital São Lucas, exercício de 2011, dando-lhes a devida quitação. Recomendar que, tendo em vista a ocorrência de descentralização de créditos orçamentários na OGIA do hospital, seja a movimentação devidamente evidenciada pelo balanço orçamentário e demais relatórios gerenciais da execução orçamentária, acompanhadas das notas explicativas que se fizerem necessárias, resultando em maior transparência os registros contábeis referentes ao sistema orçamentário nas próximas prestações de contas. Presente em sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Sérgio Albudipe Ferreira Pinto, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner, Rodrigo Chamon e a conselheira em substituição Márcia Jaco Freitas. Presente ainda, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral, sala das sessões, 20 de dezembro de 2012, segue as assinaturas e a sócio, presidente. Passamos agora a julgamento dos processos em pauta. Como fazemos sempre, damos prioridade a processo com sustentação, solicitação de sustentação oral. Em face do processo que foi solicitado sustentação oral é de minha relatoria, e em face do conselheiro Domingos estar impedido por ter atuado no processo, convido o conselheiro Chamon a assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa relatar.
Boa tarde a todos. Convoco a auditora Márcia Freitas para a composição de quórum e passo a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib para relatar o processo. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam os presentes autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor João César Carvalho de Faria, diretor-presidente da ADERES, Agência de Desenvolvimento em Rede do Estado do Espírito Santo, à época dos fatos, em face do acordo TC 340/2009, constante do processo TC 3929/2001, que julgou irregulares os atos praticados pelo recorrente, apenando-o com multa de 1.500 VRTS, tendo em vista o seguinte procedimento: ato omissivo quanto ao exercício do poder-dever hierárquico, culpa em vigilando, que propiciou a transferência de recursos públicos para a instituição bancária, infringência ao artigo 164, parágrafo 3º da Constituição Federal e ao artigo 148, parágrafo 4º da Constituição do Estado. Devidamente notificado, o recorrente interpôs o presente recurso de reconsideração, objetivando tornar sem efeito a decisão proferida por esse tribunal. A 8ª Controladoria Técnica, elaborando a Instrução Técnica de Recurso ITR 47/2011, considerou o mesmo cabível, uma vez que a parte possui interesse e legitimidade processual. Quanto ao mérito, entendeu a 8ª Controladoria que, apesar de todas as alegações do recorrente, dentre as quais ser humanamente impossível fiscalizar todos os atos dos subordinados, e quem passou a ter disponibilidade e guarda dos recursos não foi penalizado, não foram suficientes para ilidir a responsabilidade do defendente, uma vez que o presidente não pode se furtar da responsabilidade de fiscalizar os atos dos demais diretores, caracterizando omissão. Cita ainda o Estatuto da ADERES, no sentido de que demonstrar que tal obrigação está prevista no artigo 37, que diz que o diretor-presidente é o principal executivo, cabendo-lhe a coordenação e supervisão dos demais diretores. Para reforçar a tese, a área técnica traz a baile o que leciona José dos Santos Carvalho Filho sobre o poder hierárquico, abre aspas, outro efeito da hierarquia de fiscalização das atividades desempenhadas por agentes de nível hierárquico inferior para a verificação de sua conduta não somente em relação às normas legais e regulamentares, como ainda no que diz respeito às diretrizes fixadas pelos agentes superiores. Decorre também da hierarquia o poder de revisão dos atos praticados por agentes de nível hierárquico mais baixo. Se o ato contiver vício de legalidade ou não se coadunar com a orientação administrativa, pode o agente superior revê-lo para ajustamento a essa orientação ou para restaurar a legalidade. Fecha aspas. Ante o exposto, a área técnica opina pelo conhecimento e, quanto ao mérito, pela total negativa de provimento, mantendo assim integralmente a irregularidade apontada no acordo supracitado, assim como a multa aplicada. Registra, por fim, haver nos autos requerimento de sustentação oral. O Ministério Público Especial de Contas, através do parecer 4897/2011, da lavra do eminente procurador, então Procurador-Geral de Contas, Dr. Domingos Augusto Taufner, perfilhando o entendimento azarado pela área técnica, manifesta também pelo conhecimento e no mérito para negar provimento. É o sucinto relatório, presidente. De acordo com o artigo 35, parágrafo 2º do regimento desta Corte, convido o doutor Antônio Augusto Genelio Júnior para fazer uso da tribuna para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, se assim o desejar. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, eminentes conselheiros que integram essa augusta corte, excelentíssimo senhor doutor procurador de contas, senhores servidores da casa, egrégio tribunal. A fidelidade do relatório ostentado pelo ministro, pelo conselheiro relator, nos dá uma ideia bem cristalina da situação fática vivida pelo recorrente. E esta situação
precisa que seja reprisada, pois, assim como informou o julgamento de que se recorre, penso ser importante noticiar a Vossas Excelências. Primeiro, que o numerário transferido para o DR, ou para uma conta do DR, o foi por imposição de uma lei estadual. Num primeiro momento, o recorrente, enquanto presidente da agência, determinou ao gerente do Banest, que sediava essas contas, ou melhor, esse numerário, que fizesse a transferência para a conta do DR no Banco do Brasil. Ausente, eventualmente ausente da agência, o diretor financeiro, segundo ele, atendendo uma solicitação de próprias pessoas do DRR, revogou aquela primeira deliberação, quer dizer, a deliberação do presidente, e recomendou ao Banest que fizesse a transferência para uma agência privada, para uma agência, uma cooperativa que integrava o complexo do Bancob. Em função disso, quando o presidente retorna à agência, é óbvio que essa situação já estava consolidada. Então, o que a instrução técnica, que na verdade é uma reprise da instrução técnica conclusiva, está delineando como ponto vetor da alegada irregularidade da situação ou da conduta é a omissão, a primeira delas. A segunda é a revisão, ou seja, a possibilidade do presidente retificar ou rever para fazer com que aquele numerário fosse entregar as contas de um banco público. E o terceiro ponto, que é um ponto que, na verdade, é suscitado pela própria defesa, é a impossibilidade do exercício desse poder de revisão. Então, são 3 aspectos que nós nos permitimos destacar para Vossas Excelências, que podem, na verdade, nortear o seu poderoso convencimento no sentido de reformar a decisão impugnada. A primeira delas é a questão da substituição do presidente pelo diretor financeiro. Olha, nós estamos falando da Aderes. A Aderes foi, no passado, uma empresa pública. Uma empresa pública constituída, portanto, sob os auspícios dos princípios que norteiam as empresas privadas. E ali, nas empresas privadas, que se disciplinam por aquilo que está disposto na lei da sociedade anônima, é possível a substituição de atribuições. E tanto é possível que a Lei Complementar 382, depois que transformou essa empresa pública numa autarquia, ela estabeleceu, a exemplo do que constava nos próprios dispositivos que informavam o gerenciamento da Aderes enquanto empresa pública, a possibilidade dessa substituição. Ora, se o presidente eventualmente se ausenta, e essa ausência é bem possível e justificável, os fatos registram isso com muita transparência, é óbvio que os atos do seu substituto são perfeitamente válidos. E não são substitutos que aparecem do Deus dará, mas aquele substituto que está sendo disciplinado pela própria legislação que norteia a então empresa pública, hoje autarquia, onde é mais claro no artigo 15 dessa lei complementar essa possibilidade de substituição do presidente pelo diretor financeiro. E se o substituto pratica um ato que, sob o manto da legalidade, não é recomendável, é óbvio que cabe ao presidente rever e promover a retificação desse ato que o seu substituto praticou.
Só que, na hipótese, o ato é irreversível. À medida em que o numerário, com a solicitação elaborada pelo substituto, vai para as contas do DR, é óbvio que nem mesmo a invocação da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal permite que o presidente fizesse a retificação que seria recomendável, que seria a retificação de que aqueles numerários fossem redidir numa conta de banco público. E por que não? Porque esta mesma súmula disse que é possível rever, por questão de legalidade e de conveniência, esses atos administrativos, ressalvado a impugnação judicial e o interesse de terceiro. E terceiro era o DR. O DR era o titular da conta. O DR era o titular da conta que albergou o numerário. Agora, o questionamento que fica, e que pode, na verdade, dar contornos de legalidade à conduta do recorrente, que, na verdade, determinou que aquele numerário fosse depositado numa conta de um banco público, do Banco do Brasil, determinação essa depois revogada pelo seu substituto, na sua ausência eventual. É óbvio que era possível que esse ato de caráter administrativo pudesse ser revogado pelo diretor do DR. Mas, pasmem, Vossas Excelências, ele que tinha o poder não fez, ao contrário, reforçou o depósito numa entidade privada e fica isento da responsabilidade nesse processo de investigação da regularidade desse ato administrativo. Quer dizer, o que, na verdade, o recorrente traz a lume para que Vossas Excelências possam examinar é que ele não praticou nenhum ato de irregularidade. E se quiser atribuir a isso uma culpa, porque omissão é ato que tipifica culpa e não dolo, seria ato culposo, a sua omissão e não tornar reversível aquela situação, tem que se considerar a impossibilidade de o fazer, até porque era um ato administrativo que já havia consolidado todos os efeitos, e a sua retificação, possível retificação, só era, na verdade, executada se fosse da vontade do diretor-presidente do DR, lamentavelmente não incluído nesse processo em que se apura esse tipo de irregularidade. Portanto, diante dessas modestas observações, rogamos a Vossas Excelências que dê acolhimento ao nosso recurso e provimento para inocentar, de uma vez por todas, o recorrente. Obrigado. O Ministério Público quer fazer uso da palavra. Solicitaria que o doutor Antônio Augusto pudesse permanecer. Eu gostaria de questionar o defendente, até para que a gente pudesse melhor analisar a questão da responsabilidade hierárquica ou não do recorrente, se o defendente tem condições de nos informar que a totalidade dos valores que foram transferidos do Banestes para o Bancob. A questão da ordem de R$2 milhões, mais ou menos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao conselheiro Sérgio Aburibe. Eu solicito que seja anexada as notas taquigráficas e estou retirando o processo de pauta, retornando ao meu gabinete. Declaro o resultado, retirado o processo de pauta. Solicito o retorno do conselheiro Sérgio Aburibe para encaminhamento da sessão. Os processos do conselheiro Pimentel estão adiados em face de viagem acompanhando o presidente à reunião em Brasília, também os demais processos de minha relatoria. Passo a palavra para relatar ao conselheiro Taufner.
Senhor presidente, eu tenho apenas um processo em pauta que eu vou passar a relatar aqui agora. É, na realidade, uma instrução técnica inicial em que eu inseri na pauta por causa de uma pequena divergência com a área técnica que eu vou expor. É o processo TC 5156/2012, apensos 4535/2012, procedência Ministério Público Especial de Contas, uma representação em face da Secretaria de Estado da Saúde. Responsáveis João Felício Scardo, Anselmo Tosi, Fundação Manuel dos Passos Barros, Anselmo Dantas, Rita de Cássia Cunha Rocha, Maria Gorete Casagrande, David Oliveira Guimarães, Maria de Lourdes Soares, Lúcio Fernandes Pelta, João César Moraes e Juliana M. Moulan. Advogados, constituídos já Sérgio Carlos de Souza, Rodrigo Carlos de Souza, Fabrício Leite de Almeida e outros. Trato com esse plenário o presente processo, cuja origem refere-se à representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face de possíveis irregularidades e desvios de recursos públicos em repasses efetuados à Fundação Manuel Passos Barros, mediante convênios com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. A auditoria realizada constatou possíveis irregularidades no caso em tela, sendo que as mesmas estão descritas na instrução técnica inicial 1050/2012, que propôs a citação de todos os responsáveis elencados pela mesma, para que no prazo de 30 dias improrrogáveis apresentem as justificativas que julgarem necessários. Eu acolho as razões da área técnica e vou determinar a citação. Entretanto, senhores conselheiros, na referida ITI, também foram sugeridas 4 recomendações ao secretário estadual de saúde, listadas abaixo. São as seguintes as 4 recomendações sugeridas pela área técnica. Primeiro, avaliar previamente as entidades sem fins lucrativos quanto aos aspectos de universalidade, igualdade e integralidade, bem como da capacidade de atendimento com vistas ao repasse de subvenções e auxílios. Segunda recomendação, abster-se de firmar convênios com entidades privadas para aquisição e distribuição de medicamentos. Terceiro, avaliar a possibilidade de transferência do equipamento de terapia fotodinâmica para o CRE metropolitano. E quarto, reavaliar as condições operacionais com base nos instrumentos de planejamento de saúde, especialmente o Plano Regional e o Plano Estadual de Saúde, a fim de deliberar quanto ao município que atende melhor aos critérios estratégicos para receber os equipamentos doados pela Fundação à Secretaria Estadual de Saúde. Essas foram as 4 recomendações propostas e resultantes de um trabalho minucioso feito pela área técnica. Entendo que as mesmas, de forma preventiva, são cabíveis nesse momento processual, como forma de evitar novos danos. Entretanto, no que se refere à recomendação número 2, que é abster-se de firmar convênio com entidades privadas para aquisição e distribuição de medicamentos, entendo que a mesma não deverá ser feita neste momento, cabendo uma análise melhor. Mesmo assim, o texto da recomendação proposta deverá ser enviado aos responsáveis a título de orientação, podendo a mesma ser inclusive explicada em suas justificativas, sem prejuízo de ser novamente proposta ao fim da instrução processual. Diante dos fatos, proponho a seguinte decisão. Corroborando com a manifestação técnica exarada pela área técnica, com fundamentos do artigo 56, inciso 2º, do artigo 63, inciso 1º, e do artigo 114, inciso 1º, todos da Lei Complementar Estadual 621/2012, voto pela citação de todos os responsáveis descritos na referida instrução técnica, fixando, para tanto, o prazo de 30 dias improrrogáveis, conforme preceitua o artigo 162 da Resolução TC 182/2002. Tendo em vista os indícios de irregularidades descritos na instrução técnica inicial, que refere a desvio de finalidade na execução de convênio, que podem resultar em dano ao erário, determina a conversão do feito em tomada de conta especial, na forma do artigo 115 da Lei Complementar 621/2012, deixando de acolher a sugestão da área técnica de fazê-los em autos apartados.
e citando todos os responsáveis na medida de suas responsabilidades. De igual forma, voto com fundamento no artigo 63, resolução TC 182/2002, a notificação do atual gestor, senhor José Tadeu Marino, secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, para que tome ciência das recomendações constantes do anexo 1 da presente instrução técnica, exceto quanto ao item 2, abster-se de firmar convênios com entidades privadas para aquisição e distribuição de medicamentos, que deixe de acolher neste momento processual, para uma melhor avaliação oportunamente pela área técnica, mas deve ser dado conhecimento do seu texto ao gestor para que possa justificar se há alguma necessidade excepcional da referida recomendação, medida. Ficam os interessados cientificados de que poderão exercer suas defesas por todos os meios de direito admitidos e, querendo exercer o direito de sustentação oral, deverão ser observados requisitos do artigo 35 do regimento interno deste tribunal, quando do julgamento dos presentes autos, cuja data será publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, por meio da divulgação da pauta de julgamento, nos termos do artigo 57 do mesmo diploma regimental. Tudo em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório da ampla defesa, bem como da publicidade. Igualmente, que sejam informados os responsáveis que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 161-A do Regimento Interno, ou seja, pela imprensa oficial. Acompanhe essa decisão, integrando-a, cópias da instrução técnica inicial 1050/2012, bem como cópia do relatório de auditoria RA 27/2012 e dos seus anexos, juntamente com o termo de citação. É como voto, senhor presidente, apenas divergindo da área técnica, retirando a recomendação número 2 e determinando também que os autos sejam feitos em conjunto e não apartados. Perfeito. Vossa Excelência converte tomada de contas, cita 30 dias, faz recomendações, uma menos do que a área técnica sugeriu, notificação ao atual gestor e converte nos próprios autos. Em autos únicos, não em autos apartados, Isso, como sugerido. nos próprios autos. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Em votação. Conselheiro Chamum. Com o relator. Conselheiro Marco Antônio. Com o relator. Conselheiro Pérez. Com o relator. Declarando o resultado, processo 5156/2012, uma representação em face da Secretaria de Estado da Saúde, conversão em tomada de contas, citação 30 dias, recomendação e notificação ao atual gestor. Com a palavra, o conselheiro Chamum. Obrigado, presidente. Primeiro processo, 7540/2012, Prefeitura Municipal de São José do Calçado, prestação de contas bimestral, quinto bimestre, acompanhando manifestação ministerial, voto pelo arquivamento. O processo 5528/2007, estou retirando de pauta, e 1995/2013, estou retirando de pauta. Processo 1880/2011, Câmara Municipal de Vila Valério, prestação de contas anual, responsável Davi Pires Ramos, exercício de 2010. Acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, parecer da lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, voto para que sejam julgadas regulares as contas da Câmara Municipal de Vila Valério, sob a responsabilidade do senhor Davi Pires Ramos, relativas ao exercício 2010, dando quitação plena ao responsável. Voto ainda
por recomendar ao atual gestor e ao contabilista responsável, com amparo no artigo 1º, inciso 36 e artigo 105, ambos da Lei 621/2012, seja efetuada a conciliação do balancete de materiais detalhados e o balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, em observância ao disposto no artigo 105, inciso 4, da Resolução 182/2002. Processo 2313 de 2012, Prefeitura Municipal de Acoporanga, origem Tribunal de Contas da União, representação exercício 2002. Voto pela citação do senhor Luiz Antônio Trevisan Vedoim, por meio de publicação no Diário Oficial, com fulcro no artigo 64, inciso 3, Lei 621, para que, no prazo de 30 dias improrrogáveis, apresente seus justificativos dos indicativos de irregularidades constantes da ITI 567/2012. Só isso, presidente. Proclamando o resultado, processo 7540/2012, omissão de remessa, prestação de conta bimestral, referente ao 5º bimestre de 2012, da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, arquivamento. Os processos 5528/2007 e 1995/2013 foram retirados de pauta. Processo 1880/2011, a prestação de contas anual referente ao exercício 2010 da Câmara Municipal de Vila Valério, regular, com a devida quitação, com recomendação e arquivamento após o trânsito em julgado. O processo 2313/2012, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Acoporanga, citação por edital 30 dias. Com a palavra para relatar, o conselheiro Marco Antônio da Silva. Senhor presidente, senhores conselheiros, gostaria de fazer um registro, senhor presidente. Dois eventos que eu achei bastante importantes na sessão de hoje. O primeiro deles, que é a primeira vez que eu vejo o eminente conselheiro Rodrigo Chamou na presidência, né? Não sei se durante o período que eu estive afastado, no final do ano passado, ele... Então eu felicito o nosso emérito presidente de hoje. E o segundo evento, senhor presidente, que merece registro, a meu ver, é o fato do conselheiro substituto Eduardo Pérez estar na substituição hoje. Eu o felicito, há 8 anos eu estava nessa situação, eu felicito e me coloco totalmente à disposição do colega e peço a Deus que ilumine aí a sua convicção para efeito de melhor decidir nessa corte. Primeiro processo, senhor presidente, processo 2435 de 2009. Esse processo também tem algumas situações complexas, eu estou adiando para votação com plenário completo. Processo 2279 de 2012, da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeira e Itapemirim, PCA exercício 2011, responsável Luiz Carlos de Oliveira Silva. Eu estou acompanhando o opinamento técnico pela regularidade, bem como do doutor representante do Ministério Público, doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva. Estou votando no sentido que sejam julgados regulares as contas da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeira e Itapemirim, referência ao exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor Luiz Carlos de Oliveira, diretor-presidente, dando-lhe devida equitação. Voto ainda no sentido de que, após cumpridas as formalidades devidas, sejam arquivados os presentes autos. Próximo processo, processo 1129 de 2002, também situação complexa, prefiro votar a composição plena, estou adiando. Processo 1501 de 2011, é o processo do Instituto de Previdência de Servidores do município de Ibiraçu, prestação de contas, exercício 2010, do Instituto de Previdência, a senhora responsável Rosimeire do Rosário de Episol. Também estou acompanhando o opinamento técnico, área técnica e doutor representante do Ministério Público.
de Contas. Estou votando no sentido de que o plenário deixa egresso do Tribunal de Contas julgue regular, com ressalva, a prestação de contas, referência ao exercício de 2010, a responsabilidade da senhora Rosimeire de Rosário Depisol, diretora-presidente, dando-lhe devida quitação. Voto também no sentido que o plenário determina ao Instituto de Previdência e Servidores de Ibiraçu o seguinte: adote medidas necessárias para extinguir o acúmulo de funções conflitantes pelo diretor administrativo e financeiro do IPRES. 2. Ajuste na movimentação contábil do exercício corrente a correlação da divergência no saldo de conta dívida ativa. 3. Observe os procedimentos técnicos contábeis de estorno e retificações de lançamentos contábeis previstos nos itens 31 a 36 da NBC ITG 200 da Resolução CFC 1330 de 2011. Voto ainda no sentido de ciência à Controladoria Geral Técnica para que monitore o cumprimento das determinações constantes dessa decisão na forma do artigo 86 da Lei Orgânica. Voto por fim no sentido que seja dada ciência ao agente responsável, encaminhando cópia da ITC 5908-2012, após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. Processo 1921 de 2011, da Prefeitura Municipal de Dores de Rio Preto, é uma PCA exercício 2010, responsável Cláudia Martins Bastos, contas de chefe de poder. Estou acompanhando a área técnica e o doutor representante do Ministério Público de Contas, doutor Luiz Henrique Anastácio da Silva. Estou votando no sentido que seja emitido parecer prévio dirigido à Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, recomendando a aprovação das contas relativas ao exercício 2010, sob a responsabilidade da senhora Cláudia Martins Bastos, então prefeita municipal de Dores do Rio Preto. Votando por fim no sentido de que, após cumpridas as formalidades legais, sejam arquivados os presentes autos. Estou fazendo, nas razões de decidir, uma explicação de que, do cotejo da matéria constante dos autos, não foram verificadas nenhumas incongruências, bem como foram atendidos os limites constitucionais e também a questão da LDO da LOA. Próximo processo 2136 de 2013, acompanhando a área técnica, pela emissão de parecer de alerta em face de limite de despesa com pessoal. Processo 2220 de 2013. Processo anterior, presidente, eu não me referi à prefeitura, é Afonso Cláudio, executivo, relatório de gestão fiscal, segundo bimestre de 2012, interessado Wilson Berger Costa. Presente processo 2220 de 2013, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, relatório de gestão fiscal, segundo semestre de 2012, responsável Baldo Martins de Souza, também parecer de alerta, questão de pessoal. 2145 de 2013, Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre, interessado Carlos Roberto Castiglione Dias, também parecer de alerta, limite pessoal. 2223 de 2013, procedência Prefeitura Municipal de Muniz Freire, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre 2012, responsável Fernando Mignoni, também parecer de alerta, limite com pessoal. Processo 2223 de 2013, relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre 2012, responsável Antônio Carlos Machado, parecer de alerta, limite com pessoal. Processo 7142 de 2000, recurso de reconsideração em face do acordo TC 204 de 2010, responsável Danil Rodrigues de Souza, Danil Rodrigues Arariba, presidente da Fundação Médica Assistencial do Trabalhador Rural de Rio Novo do Sul. Eu estou acompanhando a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas e estou votando pelo conhecimento do presente recurso
e pela negativa do seu provimento, ele está alega que não é da competência do tribunal a fiscalização. Segundo ele, não recebe recursos, não tem recursos públicos diretamente, mas recebe contribuições. Eu estou negando, acompanhando as razões de decidir da área técnica. Processo 167 de 2012. Esse processo foi objeto de vista do eminente conselheiro Sérgio Abudib, que ora preside. Processo 3216 de 2012 é um recurso de reconsideração em face da Acórdão TC 082 de 2012. Interessado é o senhor João Passos, então presidente da Câmara Municipal de Montanha, exercício de 2010. Esse processo, a área técnica está opinando por não conhecer, manter o acordo, do que foi acompanhado pelo Ministério Público Especial de Contas. Eu estou divergindo e esse é o voto. Deste modo, verifico a necessidade de pronunciamento quanto à questão de admissibilidade ou não do recurso sob exame. De pronto, vejo que a decisão do Egresso Tribunal de Contas foi publicada no Diário Oficial em 23/4/2012, tendo havido protocolo da peça recursal em 24/5/2012, sendo tido o expediente recursal como intempestivo, conforme informação da Secretaria-Geral das Seções de folhas 168 dos autos. Consta de referida informação que o prazo findou 22/5, tendo o prazo findado em 23/5, vez que excluído o dia do início. Em sendo o mês de janeiro de abril 30 dias, o recurso foi intempestivo por 1 dia e não 2, como explicado. Conquanto se tem por bem lançados os termos da ITR de folha de número 142 de 2012, em que fundamenta sua opinião no sentido que não se conheça o recurso, estamos num processo de índole eminentemente administrativa, onde efetivamente se busca a verdade real em aplicação do princípio do formalismo moderado. Como bem aduzido o subscritor da peça da Instrução Técnica Recursal de número 142 de 2012, em razão do pequeno atraso, o conselheiro relator, à época o eminente conselheiro substituto Dr. João Luiz Cota Lovati, invocando o princípio do formalismo moderado, conheceu o presente recurso e, dessa forma, considerando esse princípio devido ao processo legal, o informalismo deve ser adotado com cautela quando leis traçam um rito que o processo deve obedecer, cumpre observar, porque a isso obriga o princípio devido ao processo legal. Por todo exposto, verifica-se a existência de divergência entre o entendimento do conselheiro e relator, que conheceu o recurso e a manifestação dessa unidade técnica pela intempestividade recursal, em consonância com o estabelecido no artigo 58 da Lei Complementar 621, é preciso que seja o feito submetido à análise do plenário desta Corte, diz a área técnica. Assim, digo eu, na verdade não se pretende nem se está a desmerecer a existência de normas legais e regimentais, pelo contrário, está-se sim a verificar caso a caso a ocorrência de situações que particulizam a aplicação da norma em busca da verdade material, norteadores dos processos administrativos ainda que sujeitos a rito especial. Por fim, é de se registrar que não há como adentrar o mérito, tendo em vista que não houve pronunciamento quanto à matéria de fundo, motivo pelo qual devem os autos retornarem à área técnica para pronunciamento de mérito. Assim, dissentindo da área técnica e do doutor Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido de que seja relevada a intempestividade de um dia e seja conhecido o presente recurso de consideração interposto, encaminhando-se os autos à Controladoria Geral Técnica para que, através da CT competente, opine sobre o mérito da matéria aqui vertida. Na verdade, o eminente conselheiro substituto, à época, já emitiu o juízo de valor contra o recebimento, contra a admissibilidade do recurso e encaminhou à área técnica. A área técnica entendeu que não seria o caso, devolveu para que houvesse pronunciamento do pleno. Eu estou trazendo as razões ao pleno e mantendo a posição monocrática antes expendida no sentido de que seja conhecido o presente recurso. É só, senhor presidente, retorno. Em face da divergência e com o impedimento do conselheiro Taufner, convoco a conselheira Freitas para quórum do presente processo e coloco o processo em discussão. Presidente. Conselheiro Chamon. Conselheiro Marcos, é o segundo processo dessa semana? Semana passada. Ou da semana passada, nos últimos 10 dias, que nós estamos relevando a questão do prazo, prazo de um dia. Sim, é tradicional
ouvirmos dizer que na justiça comum pode acontecer qualquer coisa menos perder prazo. Né? Eu só tenho receio, e lógico que está fundamentado, tanto o voto do conselheiro João Luiz quanto o voto de Vossa Excelência, mas é do sinal trocado para que os jurisdicionados não levem a sério os prazos, os nossos prazos. Né? Então é só uma observação. Não teria outra decisão senão cumprir o que está na nossa legislação, no nosso regimento em relação a prazo. Portanto, reside aí razão a área técnica quando sugere o não conhecimento por conta do prazo. Mas, no caso concreto, em função das razões colocadas pelo conselheiro, eu vou acompanhar. É o segundo caso especificamente de um dia, que é Senhor presidente. Bem explicado pelo conselheiro Marco Antônio e pelo conselheiro Lovati. Mas permanece o processo em discussão. A palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que o eminente, eu acho não, tenho certeza. O eminente conselheiro Rodrigo Chamon, ele com certeza tem razão quando afirma que, até porque os prazos, eles são a questão da preclusão. Eu tenho uma preocupação, às vezes, até na questão da busca da verdade real, em função de que, em determinadas situações, as decisões do Tribunal de Contas, elas podem até mesmo serem objeto de impugnação na via judicial. Quando trazidos aos autos elementos que efetivamente podem mudar a posição até então adotada, eu percebi isso também no posicionamento do conselheiro substituto que me antecedeu, exatamente, né, nesse ponto, para que haja uma uniformidade e até mesmo uma questão, até porque existem casos que a gente decide num sentido em outros processos, e naquele processo, por conta de um dia, como é o caso, o indicativo era que eram 2 dias, na verdade era 1 dia. Então, achei por bem, até para manter uma posição já adotada por um conselheiro substituto no processo, de que fosse relevada a questão de 1 dia encaminhados aos área técnica. Mas eu entendi por bem a colocação do eminente conselheiro, e com certeza a gente vai estar sempre ponderando essas questões. Obrigado, senhor presidente. Pediu a palavra o procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira. O grande problema, conselheiro Marcos, eu acho que é justamente, e conselheiro Rodrigo, é justamente elastecer isso, e daqui a algum tempo vir uma tese de estender para 2 dias. Vir uma tese estendendo para 3 dias. Então, essa insegurança jurídica, esse informalismo, esses precedentes podem, infelizmente, levar a essa situação. Alguém invocando esses 2 precedentes e avocar, no caso de mais dias, né? Já que não há um parâmetro rigoroso a ser cumprido. Tomara que não saia, que não passe de 1 dia, né? É isso. Eu estou ficando no dia. Por enquanto, eu não vejo... Presidente, posso? Não, nós vamos colher a manifestação do plenário. Não, eu posso... Com certeza. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro, eu acabei de falar, eu vejo com bastante... Eu acho que, na verdade, a gente tem que ver caso a caso. Eu acho que a Aeratec agiu muito bem quando ela retorna ao plenário e diz que deveria ser submetido ao plenário. Eu acho que é o plenário que é soberano e é o plenário que tem que se decidir, naquele caso concreto, se ele releva ou não a questão da intempestividade. Não, acho que monocraticamente, eu acho que a Aeratec agiu bem, não é o caso, mas eu achei por bem manter a posição do conselheiro substituto que me antecedeu. Mas eu entendo que, efetivamente, todas essas questões que digam respeito a conhecimento de recurso, que é matéria de ordem processual, requisito de admissibilidade, tem que ser trazido ao plenário e não decidido monocraticamente. Obrigado, senhor. Encerrada a discussão, vamos colher a manifestação do plenário. Conselheiro Chamon. Com o relator. Conselheiro Pérez.
Com o relator. Conselheira Freitas. Com o relator. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Processo 3287, eu também estou adiando com posição plena, senhor presidente. Processo 8986 de 2010, esse processo foi objeto de vista do eminente conselheiro Talfner e eu também estou adiando para conhecer o voto do eminente conselheiro. Processo 3512 de 2002, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a origem, a admissão, a interessada Natácia Martins Sarmento, acompanhando ambos os pareceres pelo registro. Processo 3514 de 2012, também do Ministério Público, admissão Olga Maria Tedol de Spalenza Rosa, acompanhando ambos os pareceres e registros. 3516 de 2012, do Ministério Público, admissão Clauderval França Quintiliano, ambos os pareceres acompanhando registro. 3519 de 2012, Ministério Público, admissão Rafael de Melo Garioli, acompanhando ambos os pareceres e registro. 3525 de 2012, admissão Elias Gomes Zan, também do Ministério Público, acompanhando os pareceres e registros. 3528 de 2012, do Ministério Público, admissão Andressa Kaori Yamakawa, acompanhando ambos os pareceres, registro. 3531 de 2012, Ministério Público também, admissão Vanessa Morello Amaral, acompanhando ambos os pareceres, registro. 3534 de 2012, admissão vindo do Ministério Público, Gabriela Cândido Cardoso, acompanhando ambos os pareceres, registro. 3535 de 2012, admissão Daniel de Andrade Novaes, acompanhando ambos os pareceres, registro. Por último, processo 848-75 de 2012, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, admissão de Fabiola Kistermutz. Esse processo eu vou adiar, senhor presidente. E é só. Proclamando o resultado. Conselheiro Marco Antônio da Silva, relator, processo 2435-2009 adiado, processo 2279-2012, a prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos do Delegado de Cachoeiro Itapimirim, regular com a devida quitação, arquivamento após o trânsito em julgado. Processo 1129-2002 adiado. Processo 1501-2011, a prestação de contas anual referente ao exercício 2010 do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Ibiraçu, regular com ressalva, determinações, monitoramento e arquivamento após o trânsito em julgado. O processo 1921-2011 é uma prestação de contas anual referente ao exercício 2010 da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto, emissão de parecer prévio pela aprovação, arquivamento após o trânsito em julgado. Processo 2136-2013, no relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, referente ao segundo semestre de 2012, emissão de parecer de alerta. Processo 2220-2013, também relatório de gestão fiscal referente ao segundo semestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, emissão de parecer de alerta. Processo 2145-2013, relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapimirim, emissão de parecer de alerta. Processo 2223-2013, relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Muniz Freire, emissão de parecer de alerta. Processo 2222-2013, relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2012 da Prefeitura Municipal de Pinheiros, emissão de parecer de alerta. Processo 7142-2010, recurso de reconsideração contra código TC 204-2010, conhecer e negar provimento. Arquivamento após o trânsito em julgado. Processo 167 permanece com vistas. Processo 3216-2012 é um recurso de reconsideração contra a código TC 082-2012,
do presidente da Câmara Municipal de Montanha, referente ao exercício 2010, conhecer e encaminhamento à área técnica para análise sem o voto do conselheiro Taufner. Processo 3287-2011, bem como 8986-2010, ambos adiados. Os demais processos de pessoal, nós iremos declarar na forma relatada pelo eminente conselheiro. Passamos a palavra à conselheira substituta Márcia Jacu Freitas para relatar. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo de admissão na Câmara Municipal de Vila Pavão, Zenilda Tresman Kruger Souza, registro com determinação. Processos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva, todos pelo registro, as admissões de Neuci Marli José dos Santos, Marinalva Teodoro, Aline Librande, Marciele Severino Rocha Araújo, este registro com determinação. Processos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, todos pelo registro, as admissões de Berenilda de Oliveira Custódio Bastos, Valdete Bressanini, Cátia Leandra Gama Pereira, José Mineiro Oliveira, João Batista Trevisani, Rafael Bruno de Oliveira, Adilson Antônio Gonçalves, Rafael da Silva Nunes, Ocimar Seidel, Marcos Pereira, Adriana Marcionílio, Caetano Mota, registro com determinação, Israel Carvalho Moura, Neurian Cirqueira Bonfim e Giovana Santos de Amaral. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, retificação de atos de pensão, interessados Fernanda Santos da Conceição e outro, registro tornando insubsistente a decisão TC 2986-2006. E, por fim, o processo de reserva remunerada de Fábio Mota Banhos, registro. Nós iremos declarar o resultado na forma relatada pela ilustre conselheira, esclarecendo que os processos 7269-2012, 7270-2012, 7271-2012, 7272-2012, todos sem o voto do conselheiro substituto Marco Antônio da Silva e convocada a conselheira Márcia para a composição de quórum. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a se realizar no dia 26 de março de 2013, terça-feira, às 14 horas, nos termos da decisão plenária TC 02/2013, lembrando ainda da reunião administrativa marcada para o mesmo dia, às 10 horas. Está encerrada a sessão.